Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Uma primeira observação ao Evangelho de hoje é com relação à menção dos irmãos de Jesus que estavam do lado de fora, junto com Maria, à espera para falar com ele. Nos idiomas antigos, hebraico, árabe, aramaico, etc., não havia palavras concretas para indicar os graus de parentesco que existem nos idiomas mais modernos. Em geral, todos os pertencentes a uma mesma família, clã, inclusive tribo, eram irmãos. A Igreja sempre professou com plena certeza que Jesus Cristo não teve irmãos de sangue em sentido próprio. Está implícito também no dogma da perpétua virgindade de Nossa Senhora. Gostaria de comentar esta frase de Nosso Senhor: "Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Hoje é muito comum as pessoas dizerem que amam Jesus Cristo, que estão muito unidas a Ele, etc. Porém, aqui Jesus nos diz que só está unido a Ele, só é seu irmão, sua irmã, aqueles que fazem a sua vontade. Pela cultura do nosso povo, tendemos a ser muito sentimentais. Dizer que amamos muito a Deus, que Deus é tudo para nós, porém, muitas vezes estes sentimentos não estão baseados na verdade. Um europeu, por exemplo, nesse sentido, é bem mais racional, principalmente os do norte da Europa. Um alemão jamais vai dizer que ama muito a Deus se não cumpre os seus mandamentos. E para isso vai estudar a fundo os mandamentos antes de dizer que o ama. Edith Stein, por exemplo, é uma santa alemã de origem judaica que morreu nos campos de concentração. Ela estudou filosofia e foi discípula de Russell. Num dia, passando o fim de semana na casa de uns amigos, viu um livro de Santa Teresa de Ávila e o devorou. Ao terminar, disse: "Aqui está a verdade." Já na segunda-feira foi comprar um catecismo da igreja e no outro fim de semana foi procurar o pároco de uma igreja próxima à sua casa para lhe dizer que queria ser batizada e que já havia lido todo o catecismo. Em uma semana leu todo o catecismo com uma profundidade que deixaria qualquer catequista de boca aberta. Que lição nós podemos tirar do Evangelho de hoje? Comprar o catecismo da Igreja Católica para conhecer toda a doutrina católica.
Com relação a fazer a vontade de Deus, é importante ler a parte do Catecismo sobre os 10 mandamentos. Para aqueles que já o conhecem bem, e também para aqueles que não o conhecem, poderiam refletir se estão fazendo a vontade de Deus em outro aspecto. Aquela vontade de Deus que é manifestada por Ele em muitas ocasiões ao longo do dia. Há uma definição de santidade que é esta: santo é aquele que foi heróico em fazer a vontade de Deus em cada momento da sua vida. Não é nada fácil prescindir da nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Porém, também é isso que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje. Estará muito próximo dele aquele que fizer isso. Procuremos ser generosos em fazer a vontade de Deus. Vale a pena. Jesus nos prometeu que, deixando tudo, a nossa vontade, para segui-lo, receberemos 100 vezes mais aqui na terra. Vale a pena. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.